Eu acredito que todo professor de matemática, em algum momento da sua vida, em algum momento da sua dando aula, né, já escutou a seguinte pergunta dos seus alunos, de algum aluno: professor, como que eu faço para aprender matemática? Eu acredito que essa é uma pergunta bem frequente para os professores de matemática, não só os de matemática, mas principalmente os professores da área de exatas, né, em si, mas principalmente de matemática, né, porque a matemática é a base de todas as outras, né, então se você não sabe matemática, você não tem como saber física, não tem como saber química, não tem como saber biologia, né, então é uma pergunta muito frequente que a gente escuta, né, dos alunos. E nesse vídeo eu queria dar algumas dicas que eu acho importantes para o aluno conseguir aprender matemática de um jeito que não seja maçante, cansativo e de um jeito que dê bons resultados, tá? Bom, a primeira dica que eu dou, né, a primeira coisa, que é uma pergunta que me fazem muito é se você deve começar a estudar matemática do zero ou você deve começar a estudar matemática, sei lá, a partir do sexto ano e estudar a partir do ensino médio. E eu sempre falo que você tem que estudar de acordo com aquilo que você vai fazer. Por exemplo, se você vai fazer um concurso, você vai fazer um concurso para trabalhar numa determinada área na prefeitura de uma cidade. Você vai fazer concurso para inspetora de uma escola, por exemplo. Você não vai precisar ter um conhecimento absurdo de matemática, né? Um conhecimento pesado, uma bagagem muito grande para conseguir passar nesse concurso, concorda? Você não vai precisar saber muita coisa. Então você pega o edital do concurso e estuda aquilo que tem lá. E estuda também as suas defasagens que você tem. Um ponto muito importante também é que muita gente não consegue aprender matemática, não por conta que o professor é ruim, o professor que está dando aula para ele é ruim, né? Existe casos que o professor é ruim, mas não é só esse o único fator, tá? Muitas vezes o aluno não consegue aprender matemática porque ele tem uma defasagem numa habilidade que ele já viu no ano anterior, né? Nos anos anteriores. Ele veio carregando essa defasagem e eu, por exemplo, dou aula só para ensino médio. Então eu vejo no ensino médio que tem aluno que não sabe fazer conta de mais. Você vai lá, você coloca conta de mais com 4 números, né? Por exemplo, sei lá, 3.827 mais 4.520. A pessoa demora 2 minutos para resolver uma continha de mais simples, né? Então, às vezes a defasagem que você tem é uma defasagem de anos anteriores. Às vezes o aluno vai fazer uma conta de matemática e aí ele não sabe fatorar. Sendo que fatoração é a matéria que você vê no fundamental. E tem muitos alunos que vêm para o ensino médio e não sabem fatorar, que é uma matéria simples, uma matéria que você vê em anos bem, né, sei lá, acho que é sétimo ano, oitavo, quando você começa a ver equação, né? De primeiro, de segundo grau, você vê fatoração. E o pessoal vem com essa defasagem para o ensino médio. Tem aluno de terceiro ano de ensino médio que não sabe fatorar. Aluno de terceiro ano de ensino médio que demora 2 minutos para resolver uma continha de mais. Quando vai fazer a divisão, não sabe fazer conta de multiplicação. Então, muitas vezes a defasagem está em um processo que já começou de lá de muito tempo. Então, se você não consegue aprender, não porque você, sei lá, é burro, né? Tem aluno que pensa que eu sou matemática porque eu sou burro. Não, não é isso. Ou porque, meu professor é muito ruim, eu não consigo aprender com ele. Não, não é isso. Eu acho que um dos problemas principais é esse, é a defasagem que vem de anos anteriores. Então, o que você tem que fazer? Sanar essas defasagens. Você está fazendo um exercício, que nem agora, a gente está vendo, eu estou ensinando equação exponencial, né? Aí tem determinadas partes da equação exponencial que você usa o tempo todo, as técnicas de potência, tá? O tempo inteiro. E aí, potência você vê aonde? No fundamental. Lá no sexto, no sétimo ano, você já começa a ver potência. Aí o aluno chega no ensino médio, o que a gente tem que fazer? Retomar a potência. Por quê? Porque tem a defasagem dos anos anteriores, tá? Então não tem como a gente começar uma matéria, por exemplo, sem a gente dar uma retomada. Porque que nem agora eu vou começar a ensinar inequação exponencial. Aí a inequação exponencial tem uma desigualdade, né? Que uma desigualdade é aquilo que não é uma igualdade. E aí tem aluno que não sabe o que é desigualdade.
uma coisa também que você já viu no fundamental. Aí chega no primeiro ano do médio, o aluno não sabe. E aí? Eu vou deixar sem saber? Não. Eu tenho que retomar aquele conteúdo, aquela habilidade que eles não têm e para poder trabalhar o conteúdo que é de fato do ensino médio. Então, eu aconselho isso. Se você tem dificuldade de aprender matemática, a coisa mais importante que você tem que fazer é pegar as coisas básicas, as coisas simples e básicas que você tem dificuldade e correr atrás para estudar, tá? Coisa básica mesmo, fatoração, a coisa básica, fazer distributiva, quando você vai fazer a fatoração, fazer aquela distributiva. Tem muita gente que não sabe fazer aquilo. Por mais que tem gente que pense, não, como é que a pessoa não sabe fazer distributiva? Mas não sabe. Tem aluno que não sabe. E isso não é uma vergonha para ele. É uma vergonha ele não saber e não ir buscar o conhecimento. Entendeu? Ele tem que saber que ele não sabe, né? Sabe, não sei esse negócio. E aí, o que eu faço? Vou ligar pro Batman? Vou ligar pro professor na hora da prova? Não. Tenho que ir lá e buscar aquele conteúdo, aquela habilidade onde eu tenho a minha defasagem, tá? Então, a dica é essa. Não tá conseguindo aprender matemática? Vai lá e busca as habilidades que você tem defasagem. A segunda coisa que eu queria falar é que você só aprende matemática praticando. Tem aluno que você explica a matéria e ele entende tudo e dá 2 minutos ele tá já falando com todos os amigos da sala e falando, não, esse daqui faz assim, esse daqui faz assim, esse daqui faz assim. Tem aluno que é assim, mas tem aluno que não é assim. Tem aluno que você tem que ter um certo trabalho, você tem que ter um certo desgaste, você tem que ir lá na lousa explicar 100 vezes, aí ele tem que pegar, fazer 100 exercícios, aí ele tem que tentar explicar 100 vezes para alguém para conseguir sair alguma coisa. É ruim? Não. É o jeito dele estudar. O ruim é ele não estudar, tá? Então, é primordial isso. Quer aprender matemática? Tem que praticar. Praticar, fazer vários exercícios. Tem gente que, por exemplo, é o meu caso, quando eu fazia ensino médio, eu nunca fui aquela pessoa que precisava fazer 500 exercícios para poder entender. Eu sempre fazia 2, 3 e já estava lá ensinando todo mundo, tá? Mas não é todo mundo que é assim. Tem gente que não é igual, sei lá, fazer uma redação. Tem gente que nunca fez uma redação, vai fazer uma redação a primeira vez, tira a nota máxima. E tem gente que já fez 500 e mesmo assim ainda tá lá, capengando, não consegue fazer. É assim. E para você sanar essa dificuldade tem que fazer o quê? Correr atrás, estudar. E principalmente praticar exercício. Muitas vezes você fica vendo videoaula, você vê o professor da sua escola te explicar, você vê, sei lá, qualquer um, você não vai dar certo. Você tem que pegar, parar, entender, né? Porque você, quando você está vendo uma videoaula, quando você vai ver esse professor explicando, você entende. Só que você só sabe se você entendeu mesmo na hora que você vai fazer. Quando você vai fazer, dá aquela travada, será que eu entendi? Aí você vai lá e vê se você realmente aprendeu, tá? Então, hoje, 2 dicas, tá? Quem tem dificuldade em matemática, 2 dicas. A primeira, estudar ou reestudar, né, todas as habilidades básicas, né, porque o grande problema está no básico. Você estudar todas as habilidades básicas que você não sabe, que você tem defasagem, tá? Para você conseguir aplicar isso nas matérias ou do ensino médio ou de um concurso ou de qualquer outra coisa. E a segunda dica é praticar. Pegar muitos exercícios e praticar, tá? Sem isso, já era. Não tem como aprender matemática, tá bom?